continuar esse fundo. Você pode se assentar? Sabe, na minha infância, eu me lembro muito bem, quando eu estudava nas classes onde eu passei. Não eram muitos, mas sempre tinha um outro que era crente. E eu percebia que essas pessoas não faziam parte daquele... Eu fazia parte da turma da bagunça, e esses eu sempre via ali não se envolvendo com isso. Quem é do interior sabe muito bem do que eu estou falando. Quando acabava as aulas, nós íamos embora. E quando era época de frutos, nós sabíamos onde tinha. As pessoas que ali moravam, que eram mais idosas, então não corria atrás da gente. Pulava os muros. E a gente roubava frutas e observava aqueles que eram diferentes. Certa vez eu questionei um, falei, olha, por que você não faz essas coisas que a gente faz? Isso é bom. Você não se envolve? Na simplicidade dele, uma linguagem de uma criança indo para a adolescência, ele disse, olha, eu vou na igreja e eu aprendi que isso não agrada a Deus. Aquilo foi uma pancada no peito. Eu falei, mas isso aí não é... Eu sou livre, você então é prisioneiro então de regras. Não, eu sou livre. Vocês que não são. Comecei a ficar... Falei, esse cara é atrevido, né? Mas então eu fui perceber que o prisioneiro, o escravo, naquilo ali, tudo ali era eu. Eu tinha um senhor com S minúsculo. Era o pecado. Satanás. Eu não tinha uma outra escolha. Eu estou falando uma coisa muito simples. Mas eu não podia falar, olha, eu não vou fazer isso. Eu não tinha escolha, eu era tomado por uma vontade. E eu praticava essas coisas. E quando nós vamos para a palavra de Deus, não é esse texto agora, mas Paulo, quando está escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 1, no versículo 7, ele diz, eu vou ler para você, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Cristo, Paulo diz que é o nosso Redentor. Agora, Ele me comprou. Ele comprou você. Você agora não é mais escravo daquilo que te dominava. Mas agora você tem um outro Senhor. E agora você tem prazer em obedecer a Ele. Quantos estão comigo? Sabe, hoje à tarde, o Espírito Santo colocou uma palavra no meu coração. Eu queria pedir para você abrir lá em Gálatas, no capítulo 5, de versículo 1 ao versículo 8. Quando chegou para mim esse tema, verdadeira liberdade, muitas das vezes nós somos tentados a ir para alguns textos já conhecidos, mas nessa tarde eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer para a tua igreja nessa noite? E Ele começou a falar comigo algumas coisas, eu fui anotando. Você já encontrou aí? Diz assim o texto, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você ouviu? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem
Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Sabe, essa epístola, muitos estudiosos, teólogos dizem que é uma epístola circular, porque ela não foi dirigida exatamente para uma igreja só, mas ela foi dirigida para igrejas de uma região, da região da Galácia. E quando nós vemos Atos capítulo 13, você não precisa abrir, você vai ver a primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé, quando eles são separados pelo Espírito Santo, e eles vão até essas regiões, e ali Paulo e Barnabé, eles começam a pregar o evangelho do reino, e pelas mãos deles, se você depois for lá em Atos capítulo 13, a partir do verso 14, e no capítulo 14 depois, você vai ver que Deus operou sinais, prodígios, maravilhas. Eles viram multidões se convertendo. Só que eles enfrentaram uma outra situação também: perseguição. E aqueles que se converteram viram tudo isso. Então Paulo deixa aquele lugar, e ali a semente que foi plantada, Deus começa a fazer ela germinar. Então surgem algumas igrejas: Antioquia da Psídia, Icônio, nessas cidades, Listra, Derbe. E esse texto que eu acabei de ler, ele fala a respeito de pessoas que eram judeus, gentios, que ouviram a palavra, se converteram, mas ao longo da caminhada, devido às situações, adversidades e a perseguições de um grupo chamado judaizantes, eles começaram a retroceder, começaram a voltar novamente a algumas coisas que era da lei, aos rudimentos da lei, porque alguns diziam: olha, Cristo não é o suficiente, você precisa se circuncidar, você tem que começar a cumprir alguns preceitos da lei, aí sim. E então alguns começaram a entrar de novo nessa prática de onde Cristo os tirou. E então o apóstolo Paulo, ele vai escrever lá, eu li já o versículo 1, ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Jugo de escravidão está, acho que todos aqui sabem, aquela canga que coloca sobre animais. Aquele que está caminhando ao lado é obrigado a seguir o mesmo caminho que o outro também está caminhando. Ei, você lembra quando você estava perdido lá no mundo? Oh Deus, aquece nosso coração, Deus. Aquece nosso coração, Deus. Muitos têm olhado as dificuldades, Senhor. E assim como esses, Pai, de Gálatas, são tentados, Deus, a retornar ao lugar, Deus, onde o Senhor os tirou. Lembra quando você estava perdido no mundo? Alguns têm testemunhos de que, olha, nossa, eu bebia muito, eu cheirava muito, eu vivia na prostituição. Outros podem falar: olha, eu nunca pratiquei isso. Querido, tanto quem praticava e tanto quem nunca praticou, sem Cristo é inferno. Portanto, se um dia, você que nunca passou por essas experiências tão profundas, ouvir alguém testemunhando, falar: nossa, eu passei por isso, nunca sinta-se inferior, porque a obra de salvação te alcançou. Você estava tão perdido quanto. Vocês estão aí? Sabe, muitos nessa época tinham medo de perder algumas posições nas sinagogas, porque tinha muito benefício. Então ficava nessa: eu sirvo, mas eu também tento agradar o outro lado aqui. Meu irmão, isso não é uma liberdade, isso é uma prisão chamada religiosidade. Eu não sei se você que está aqui é líder, eu me coloco no meio. Pastor, eu não me preocupo com isso. Ah, você é pastor? Eu não me apego a essa... Eu sei que Deus me separou para algo que está no coração dele, mas eu não me apego a cargo, título de nada.
E se você que me ouve, talvez tenha no seu coração essas questões, olha, eu preciso ficar aqui para agradar isso, agradar aquilo. Ei, meu irmão, a hora que Ele vier, se nós estivermos nessa situação, nós não vamos subir, porque o nosso coração está preso nas coisas deste mundo. Não deveria acontecer, principalmente dentro das igrejas, sabe, disputa de coisas. Sabe, eu tenho que me alegrar quando o Senhor usa o pastor Alexandre, toma ele em mistérios. Eu tenho que me alegrar quando eu vejo o Léo com excelência, o rapaz faz tudo. Toca bateria, toca violão, toca teclado. Glória a Deus. Sabe, Deus está me falando, eu coloquei talentos nas mãos de muitos. Para de olhar aquilo que o outro tem e comece a praticar aquilo que Deus deu a você. Sabe, isso não está nada do que eu planejei para pregar. Daquilo que, algumas coisas que Deus colocou no meu coração, eu estou falando, mas está mudando um pouquinho aqui. Sabe, se você quiser viver o verdadeiro evangelho do Senhor, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Quando nós olhamos para os pais da igreja, nós vemos tantos homens e mulheres de Deus que pagaram muitas das vezes com sua própria vida por amor a esse evangelho que chegou até nós. E o que você está fazendo com tudo isso? Senhor, sabe, eu me lembro quando o Senhor, pela misericórdia dele, me alcançou. Foi duro ouvir de uma pessoa que eu amo demais, mas ao ver a situação que eu me encontrava, ela comentou com uma outra pessoa e essa pessoa me falou: olha, disseram que você é só um fogo de palha, daqui a pouco que doeu meu coração. Falei, poxa, pensei que estava orando por mim, mas depois eu entendi, são os desafios que vêm pela frente e você precisa estar afirmado nele. Você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que se apegar com teu Deus, com teu melhor amigo, que é o Espírito Santo. Sabe, a tua esposa, o teu marido, o teu filho, o teu irmão pode ser, você pode dizer, esse é meu melhor amigo, minha melhor amiga. Mas posso te falar uma coisa? Ele pode te decepcionar. Nem é porque ele deseja fazer isso, mas porque nós somos falhos. Mais um conselho nessa noite, se eu puder dar a você e a mim, eu também estou pregando para mim: seja amigo do Espírito Santo. Seja amigo do Espírito Santo. Sabe, quando Deus abriu os teus olhos, sabe quem que estava convencendo você ali? O Espírito Santo. E Ele te convenceu não para te colocar em cadeias e prisões, mas para te dar uma liberdade em Cristo. Parece que havia uma insensibilidade desses irmãos, porque Paulo tem que ser duro quando escreve a eles. Em umas traduções vai dizer: quem vos enfeitiçou? Vocês estão dando ouvido a um outro evangelho que não é o evangelho verdadeiro. Ei, Deus nos chamou para a liberdade. Talvez um dia você, quando o Senhor abriu ali os teus olhos, quando Ele te fez entender o quanto você, quanto eu sou pecador e carece da misericórdia dEle, você se alegrou na presença dEle, você falava do amor dEle,
Sabe, às vezes eu fico me lembrando, falo, Deus, eu me lembro, tudo que eu não queria era ouvir a Tua palavra, tudo que eu não queria é estar, porque eu não queria, era algo que me cegava, era algo que me aprisionava, mas quando o Senhor tirou esse peso, essa escravidão de mim, eu saía do meu trabalho, eu entrava no ônibus, eu não via a hora de chegar em casa para estar com Ele. E com o passar do tempo, muitas das vezes a gente vai se esquecendo desses detalhes. Sabe quando Deus vinha com a presença dEle ali no teu quarto? Você chorava na presença dEle. Por que você permitiu isso se esfriar? Nós podemos arrumar várias desculpas. E se a gente for analisar assim, nossa, realmente a gente não tem tempo. Mas isso é uma grande mentira, sabia? Porque quando nós tomamos a decisão de estar na presença dEle, aquilo você você começa a sentir o amor dEle. Você começa, sabe, a interceder por aqueles que te perseguem. Você deseja essa liberdade de estar com Ele. Já estou caminhando para o final. Sabe, eu me lembro, talvez você que esteja aqui ou me ouvindo, assistindo pela internet, você esteja numa situação parecida como essa, talvez não seja necessariamente nessa área, mas eu me lembro que no meu início de caminhada com o Senhor, eu era preso na pornografia. E aquilo eu chorava diante de Deus. Falava, Deus, eu sei que isso fere o teu coração, mas eu não consigo parar com isso. Aí eu me lembro que saí do trabalho, aquela luta interior dentro de mim. Luta interior dentro de mim, essa foi. Não vou fazer isso. Mas algo vinha, faça isso. Não tem problema, Deus te perdoa. Até que eu entrei numa locadora, olhei disfarçado, com vergonha, falei, o que eu estou fazendo? Não, vou embora. Não vai embora. Entrei no local, peguei ali uma fita. Fui para casa, aquela luta dentro de mim, falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? A hora que eu fui pegar aquilo para colocar, o Espírito Santo falou de uma forma muito clara. Ei, você é livre. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Ei, você é livre. Eu não tinha carro na época. Catei o busão de novo. Vai de novo lá para a locadora. O rapaz não entendeu nada. Falei, moço, tá aqui. Posso pegar agora José no Egito? Ei, quem que faz isso? É o Espírito Santo. É a liberdade que Deus nos dá. Por isso eu declaro sobre a tua vida, se você está preso em áreas que você tem ouvido essa voz dizendo, olha, você não vai sair deste lugar. Ei, Deus te perdoa. Ei, em nome de Jesus, nessa noite Deus vai trazer algo no teu interior que vai fluir de dentro para fora, quebrando as prisões, trazendo a verdadeira liberdade na tua vida. Onde está o teu coração? Você está indiferente? Ouvindo essa palavra? Ou você está sentindo a presença dele novamente? Falando, não, Deus me trouxe aqui nessa noite. Pode parecer que foi minha vontade, mas foi o próprio Deus quem marcou comigo nessa noite. E nessa noite eu tomo posse dessa bênção de Deus. Eu não saio desse lugar da mesma forma que eu entrei. Ei, eu vou ser um marido melhor para minha esposa. Ei, eu vou ser um filho melhor. Ei, eu vou ser um pai melhor. Eu vou ser uma esposa melhor.
Eu vou voltar a buscar a presença dEle. Não faça esse compromisso comigo, com pastor nenhum dessa igreja. Fala: Espírito Santo, eu quero novamente voltar a esse lugar de liberdade que um dia eu estava. Jesus declarou bem assim, João 8,36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você não vai encontrar liberdade no dinheiro, você não vai encontrar liberdade em autoajuda, você não vai encontrar isso. É somente Ele, com a unção dEle, para quebrar esse jugo. Muitas das vezes eu ouvi essa palavra, falei: olha, a unção quebra o jugo. Eu olhava assim: bom, a unção vem e quebra o jugo quando as pessoas ali estão buscando a Deus. Mas o Espírito Santo falou: ei, a unção quebra o jugo quando você entra na minha presença e permite que eu venha. Lá no teu quarto, ei, você que está em casa, se quiser correr agora para o teu quarto, corra. Ele está te esperando. Qual é a área que você precisa que o Senhor entre agora? Você permite? O apóstolo Paulo, ele diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu queria que você colocasse a mão no teu coração. Feche os teus olhos. Nós estamos numa vigília, embora a gente tenha aqui tudo o horário, mas eu não vou me prender a isso, deixar o Espírito Santo fluir nesse lugar. Eu queria dizer para você nessa noite: você tem liberdade porque você está na casa do seu Pai. Você está junto com os seus irmãos. Existe uma unção de Deus aqui neste lugar, que vai nessa noite quebrar tudo isso que tem te aprisionado. Se você está em alguma área, seja ela qual for, que você precisa do socorro de Deus, e nessa noite você se coloca diante dele e fala: Deus, eis-me aqui, Senhor, me ajuda, Senhor. Talvez não sei, talvez você fale: poxa, eu tento às vezes ler a Bíblia, mas às vezes vem um sono. Isso é uma prisão. Sabe, eu entro na igreja, eu vou ouvir a palavra, mas aí daqui a pouco vem uma distração. Isso é uma prisão. Eu queria que, se você se encontra independentemente da área, mas a palavra falou com você nessa noite, e você crê que Deus está nesse lugar, e que a palavra dele é viva, ela é eficaz, ela vai produzir efeitos, eu queria pedir para você ficar de pé. Queria que a igreja continuasse com os olhos fechados. Senhor, aí estão os teus, Pai, que o Senhor ama, Senhor. Aí estão os teus, Pai, que o Senhor um dia atraiu com amor eterno. Aí estão os teus, Pai, que são lavados, são remidos pelo sangue precioso de Jesus Cristo, teu Filho. Aí está, Deus, os teus que são a habitação do teu Espírito Santo, e que nessa noite vem diante do Senhor pedindo socorro, Senhor. Tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor, Deus, não resiste a um coração quebrantado, a um coração contrito.
Por isso nessa noite vem, Senhor, envolve-os com teus braços de amor, e quebra agora, Deus, toda a fortaleza, Deus, na mente, em nome de Jesus, ó Deus. Sonda, Deus, o mais íntimo do coração, como diz o salmista. Sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. Deus, nós estamos, Deus, como igreja, Deus, percebendo, Deus, sentindo, Deus, que a volta de Cristo, ela está muito próxima, Senhor. O Senhor não vem buscar uma igreja, Deus, de qualquer jeito. Eu me coloco agora diante da Tua presença também, te peço misericórdia. É tempo, Deus, dos ministros de Deus chorarem, Deus, diante do Senhor. Oh Deus, enche agora com a Tua presença, Deus, esses irmãos. Que eles percebam, Deus, ao retornarem para suas casas, Deus, que o Senhor tocou na vida deles e que o Senhor trouxe vida onde existia morte, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa presença gloriosa neste lugar. É tempo de nós, como igreja, Senhor, largarmos, Deus, toda a sabedoria humana, Pai. Largarmos, Deus, tudo aquilo, Deus, que é apenas um enfeite, Deus, mas por dentro não tem nada, Deus. É tempo de nós nos rasgarmos diante do Senhor e pedimos ao Senhor, Espírito Santo, nos leva a esse lugar de liberdade que o Senhor deu a nós por direito naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Você pode ficar de pé. Eu sou filho de Deus. Você pode declarar isso? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode aplaudir o Senhor?